Pectus excavato. Tenho certeza que você já ouviu falar nesse nome meio bizarro. E provavelmente alguns dos seus clientes, colega personal trainer na academia, tem ele e você nunca viu. Não viu, talvez porque você não deu tanta atenção na avaliação inicial, talvez ele não te comentou, talvez não foi relevante. Mas eu tenho certeza que após esse vídeo você vai pensar diferente a respeito dessa alteração estrutural irreversível, beleza? Se você quiser saber um pouco de um exercício, eu vou dar um exemplo de exercício indicado e todos os critérios para você poder indicar ele para fazer nesses quadros de Pectus excavato, beleza? Me acompanha no exercício lesão. Meu nome é Murilo José Tambosi, eu sou fisioterapeuta e toda semana eu posto conteúdo associado a exercício, lesão, dor e um pouco do meu tratamento para você que é profissional da área da saúde, principalmente personal trainer, para entender de uma forma diferente toda essa esfera que é a ortopedia e traumatologia na sua área, tá? É uma linha bem complicada, existe um pensamento específico para o profissional de educação física que precisa ser levantado e deixado claro para o profissional. É uma linha tênue entre o que é tratamento médico, o que é tratamento da fisioterapia e o que é um processo de manutenção por parte do personal. Mas eu tenho certeza que esse vídeo sobre exercício e lesão na área do Pectus excavato, ou melhor dizendo, na lesão do Pectus excavato, vai te deixar um pouco mais lúcido acerca desse assunto. Primeiro vamos botar uma definiçãozinha. O que é o Pectus excavato? Você sabe que tem o escavato, que é para dentro, e o carinato, que é para fora, que é o chamado peito em quilha. Mas entenda que, de uma forma geral, são alterações da estrutura da caixa torácica por N causas que não vou lhe falar agora no vídeo, não é o objetivo desse vídeo. Em um outro momento, quem sabe no 3 causas para dor ou para o problema, eu falo para você isso. Mas existe uma alteração na anatomia daquele tórax, principalmente na região do externo, no mediastino, certo? E ela é uma deformidade. Certo? Então, sempre que houver uma deformidade, e isso eu quero que você grave, colega personal trainer, sempre que houver uma deformidade estrutural, ou seja, a anatomia do osso está irregular, que é irreversível, tanto pelo tratamento conservador e também pelo tratamento cirúrgico, né? Porque mesmo o tratamento cirúrgico ele vai modificar essa anatomia, mas não vai trazê-la para o normal. Então ela, em tese, não é reversível, só para você entender, né? Mas sempre que ele não for feito nenhuma medida de tratamento, é necessário atenção e manutenção pelo profissional de educação física. Por quê? Poxa, se o cliente não vai resolver isso aí de uma forma curativa, pelo menos que ele seja mantido de uma forma preventiva. Faz sentido para você? Então, toda lesão estrutural, vamos botar no caso do Pectus excavato ainda, congênita, certo? Que no caso nasceu com a criança ou foi adquirido muito cedo. Então, congênita, estrutural, irreversível, que não é passivo de tratamento, é sim a atuação do profissional de educação física. E se você não sabe disso, é porque você não baixou o nosso e-book lá na nossa página do curso, onde você tem acesso a toda a área de atuação do profissional de educação física. Lá tem um e-book completo explicando as 7 grandes áreas que o profissional de educação física trabalha e como ele faz isso, tá bom? Mas vamos voltar para o conteúdo do vídeo. O que é o Pectus excavato? Deformidade estrutural, certo? Que pode ser para dentro ou para fora. Vamos com o para dentro, que já por si só já dá um raciocínio bem bacana. Se você sabe que essa criança geralmente é um jovem, tá? Né? Uma mulher ou né, um homem, mas geralmente mais jovem. Ele tem essa deformidade, você já tem que imaginar que as pressões, e aqui eu não vou entrar em causas a respeito do Pectus excavato, como eu falei, mas você tem que imaginar que as pressões na cavidade torácica vão estar comprometidas, né? Você sabe que a pressão dessa região ela é negativa, porque o pulmão abre, obviamente, né? Então esse tórax ele está com as pressões desequilibradas, desajustadas, vamos falar assim, né? E os seus diafragmas, e a gente tem mais de um diafragma, se você não entende, isso é importante que você saiba, mas vamos se ater apenas a 2. A gente chama esse diafragma aqui de diafragma escapular, da cintura escapular, que é o conjunto de músculos, ossos, ligamentos, nervos também, vasos, estruturas nobres que passam aqui, que fazem a divisão, por exemplo, as fáscias, né? Divisão dessa cavidade aqui, seria no caso o pescoço e crânio, né? E a cavidade torácica. E tem também o diafragma aqui de baixo, que você conhece, que é o diafragma respiratório. Então, entre esses dois, nós temos uma pressão, e essa pressão no Pectus excavato está alterada. É claro que se o cliente ele nasceu com isso, colega personal trainer, é óbvio que ele está muito bem adaptado, mas certamente seu trabalho consegue desenvolver algumas coisas em cima disso, beleza? O raciocínio que você tem que ter é o seguinte: se esse externo, esse osso external, ele não é um osso tão maleável porque a anatomia dele está irregular,
E aqui um a mais para você aí que talvez não conheça um pouco de anatomia. Mas a fusão do osso external, ele é dividido em várias partes, tá? Você tem aí várias partes dele, inclusive dentro dele, né, que a gente chama dessas divisões, essas articulações que tem ali no meio, essas articulações vão fundindo ao longo dos anos. Algo por volta dos 27 a 30 anos de idade é que elas vão de fato se fechar na sua maioria, tá? Mas elas são maleáveis aí ao longo da vida e você vai ver um externo bem rígido por volta dos 60 anos, tá? Isso é uma média, tá? De como seria. Então pensa comigo, se esse troço é móvel, se ele tem movimento, você que trabalha com movimento tem que entender um pouco disso e saber o que você faz. Eu não estou falando em tratar um pectus excavato, em corrigir um pectus excavato, em melhorar um pectus excavato. Isso não é propriedade do educador físico, não é propriedade do profissional, não é propriedade do personal trainer. Você tem que manter essa situação, promover a ele um conforto, uma melhor adaptabilidade a essa situação, prevenir outros problemas. Paulo, como assim um pectus excavato vai dar problema em outro lugar? Vou dar só um exemplo, nem deveria dar, mas vou dar um exemplo. Se você tem perda da mobilidade da região do externo pela deformidade estrutural, você concorda que as costelas que aqui se conectam não vão ter um movimento muito simétrico? Eu estou entregando um pouquinho do raciocínio acerca da lesão para você conectar comigo, tá bom? Se essas costelas não têm uma boa mobilidade, elas estão lá atrás ligadas por duas articulações, cada costela, lá atrás em uma vértebra. Você acha mesmo que a vértebra vai mover normalmente? Pensa bem. Eu acho que não, né? Se aqui está com pouco movimento, lá atrás provavelmente o movimento também vai estar alterado. Quer dizer que esse cliente, Murilo, ele pode ter dor nas costas por um pectus excavato? Pode. Pode ter dor na cervical? Pode. E na lombar? Também. Pode ter uma vértebrazinha, só uma costelinha só que incomoda? Pode. Pode ser o tórax inteiro? Pode. Então eu quero que você entenda que uma lesão como essa, uma lesão não, uma alteração estrutural congênita, né? Ela é irreversível, mas precisa de uma certa atenção. E se você não entende o que eu acabei de falar acerca desse raciocínio todo, eu sugiro que você me acompanhe no canal, lá no Instagram, aqui no YouTube, onde você esteja vendo essa plataforma, porque toda semana eu posto um pouquinho acerca de tratamento e esse raciocínio todo, tá? Enfim, pensando nessa situação do pectus, que tipo de exercícios, Murilo, que eu como personal trainer posso promover para manter, para prevenir, para potencializar esse tórax que pode ter um desequilíbrio em sua mobilidade? Pode ter falta de mobilidade na frente, eu digo pode, não é certeza que tenha. É necessário uma avaliação prévia se esse cliente tiver dor e limitação de movimento. Ou seja, se o cliente vem para você extremamente saudável e só tem um pectus, pega o raciocínio que eu te falei agora e começa a praticar. Em que exercício? Vamos lá. Exercício de mobilidade torácica nos planos de extensão do tórax, rotação do tórax e eu diria que sempre somando mais de um plano. Vamos falar assim? 3D? Você sempre vai somar mais de um plano. Então, por exemplo, um exercício que você pode fazer, e eu aqui vou fazer para você, até para não ia fazer, mas vou acabar fazendo, para você entender o que seria um exercício de mobilidade. Eu acredito e prego isso constantemente, que o raciocínio pode ser passado de um profissional para outro, do médico para o fisioterapeuta, do fisioterapeuta para o médico, do fisioterapeuta do educador físico para o médico. Isso pode ser passado, o raciocínio. A conduta, cada um tem o seu entendimento, cada um faz o seu. Então, se você aí em casa, personal trainer, já tem uma ideia de qual é um exercício bom de mobilidade torácica em rotação e inclinação, isso que eu vou mostrar agora não faz diferença alguma para você, você já sabe o que fazer. Beleza? Mas eu ainda vou te ensinar os critérios, e eu vou dar mais, ó. Vou te ensinar os critérios para você fazer esse exercício com potência máxima, que é o seu trabalho, potencialização. Beleza? Exercício de mobilidade em extensão de tórax. Cruza as mãos assim, coloca atrás da cabeça do cliente, tenta manter os cotovelos para trás. É claro, ele tem que ter condições de fazer isso, né, pessoal? Muita atenção com as queixas de dor, tá? Estamos falando de um cliente que não tem dor e que não tem limitação de movimento, não tem nenhuma possível disfunção. Ele apenas tem um pectus excavato. Beleza? Então, mobilidade em extensão, leva o tronco o máximo para cima, sem exagerar com a cervical, estabiliza essa cabeça ó, com a mão, não é para gerar pressão, é para estabilizar. Leva o tronco para o teto, o máximo que você pode. Lá em cima, sentado, Murilo? Sentado. Deitado não vai ter muita função, tá? Ou não vai ter tão potente quanto sentado. Sentado, leva o máximo como se quisesse levar o peito, o começo do externo, certo? A região aqui assim do peitoral, no sentido do teto, como se um fio puxasse você para cima. Isso não é um exercício corretivo, é um exercício para mobilidade de extensão.
Beleza? Ah, Murilo, mas isso pode aumentar minha mobilidade torácica na região da coluna e tudo e gerar uma melhora? Poder pode, mas é uma fatalidade. Pode gerar dor? Poder pode, você tem que saber avaliar seu cliente. Então eu estou dando exercício, mas você tem que ter critérios para isso. Quais são os principais critérios? Vamos lá. O primeiro deles, eu diria assim, são 4. Um eu até já falei. Mas o primeiro desses critérios é a amplitude. Qual é a amplitude ideal que você faça aqui? Aquela que o seu cliente se sentir confortável, que ele sinta uma sensação de alongamento, e aqui entre aspas alongamento, para quem me conhece, a minha opinião sobre alongamento, uma tensão agradável, certo? E ele consiga manter os outros critérios. Quais são? Segundo, respiração. Quando você faz um movimento de extensão, você tem que sentir que a respiração ela se dissipa por toda a região do externo. Então você vai lá, leva o tronco para o teto, os cotovelos para trás, junta as escápulas, evita o excesso do aumento da curva lombar. Então esse aumento da curva lombar você cuida, tá? Faz a extensão, puxa o ar bem fundo, até o limite e solta. Quando você soltar o ar, um pouco mais você levanta. Bem no meio do peito, como se algo lhe puxasse para o teto e solta. De novo. E vai. Perceba como eu vou aumentando a minha extensão. Eu não estou melhorando o pectus escavato. Não estou. Eu estou mantendo, prevenindo, devolvendo um pouco da mobilidade que talvez ele tenha temporariamente. Certo? E aí o mesmo raciocínio para inclinações, para as rotações. Como é uma lesão estrutural, ela vai ter a sua resistência. Pega o seu cliente, personal trainer, e faz isso para você ver. Veja qual é o padrão que ele mais tem dificuldade. Vamos dizer que ele tem mais dificuldade para as rotações. E mantém, trabalha essa rotação. Você não está melhorando ela, você está mantendo ela. Pode que ele melhora, pode. E se ele desenvolver dor, Murilo? E se começar a doer? E se começar a doer nas costas e coisa e tal? Ele já tinha um potencial lesivo, e precisa de uma avaliação. Só que antes não era visível. Em outros vídeos eu posso explicar isso, tá? Mas muitos clientes têm N disfunções, N problemas, que estão ali, equilibradinhos na balança. Chega uma hora que você dá um estupinho aqui, ó, e aí a balança desequilibra e a doença vem, a disfunção vem, a dor vem, a limitação vem. Mas você não tem como prevenir isso. Não tem. Você não pode fazer um trabalho e dizer que nunca mais essa pessoa vai ter esse problema. Eu não posso tratar um cliente no meu consultório e dizer que nunca mais ele vai ter dor. Certo? Então esse seria o segundo ponto. O terceiro ponto é a consistência ou a permanência no movimento. Então se você adotou uma inclinação, não é faz uma vez e volta, como se estivesse lá batendo e voltando. Você está relaxando os tecidos, os teus diafragmas estão trabalhando, você tem que dar tempo para ele, então você vai lá na inclinação, põe a mão, né, faz a inclinação, né, e trabalha a respiração um tempo. Dá algumas respirações. Não existe uma métrica ali, mas em torno de 5 a 8 respirações é um bom volume, tá bom? Faz esse trabalho. E o quarto ponto, que eu falei que também é extremamente importante, é a combinação de eixos. Né? O nosso corpo ele foi feito para movimentar tridimensionalmente. E não faz sentido você fazer um plano uniaxial. Não faz sentido não. É importante, mas não é o melhor. Então se você puder somar uma extensão com uma rotação para a direita e uma inclinação para a esquerda, você já está somando aí vetores que vão ajudar nessa mobilidade torácica. Beleza? O quadro Exercício e Lesão tem como objetivo fazer você pensar diferente, personal trainer. Talvez você não tinha imaginado um pectus escavato desse jeito. E esse é o objetivo. Agora você sabe um exercício indicado para o pectus escavato, que é a mobilidade torácica nos planos que eu te expliquei. Em outro momento a gente pode falar um pouco mais dessas alavancas, desses eixos, de como isso se enquadra na biomecânica, de como isso se enquadra inclusive no desenvolvimento do ser humano. Tá? Isso é importantíssimo. Em que fases que você aprendeu a fazer isso, tá? Em outro momento eu posso explicar isso. Mas hoje, de uma forma muito prática, você tem agora um exercício para fazer com seus clientes que tem essa lesão estrutural irreversível de característica, na maioria das vezes, congênito, que você deve sim, como personal trainer, estar atuando. Se esse vídeo te ajudou, foi interessante, você gostou dele, parece que te deu uma clareada, manda alguma dúvida para mim se você tem do vídeo também e compartilha com os colegas de profissão que você tem. Essas pessoas também têm essa dúvida e com certeza você vai ajudar elas com essa informação. Beleza? Gostou desse conteúdo? Me segue aqui no Instagram ou no YouTube, dependendo de você estar vendo, e me manda as dúvidas na caixinha de mensagem. No mais, muito obrigado.